Olá pessoal do sexto ano, voltamos aqui com mais essa videoaula para vocês. Dessa vez, pessoal, uma videoaula de uma explicaçãozinha que tem lá no livro didático de vocês de matemática, lá do PNLD, né? Se vocês por acaso quiserem acompanhar a explicação com o livro na mão, eu recomendo a vocês dar uma pausazinha no vídeo aí nesse momento, pegar o livro didático e abrir o livro lá na página 132, ok? Lembrando que a gente vai estar gravando essas explicações com base no livro didático de vocês e em seguida a gente vai estar passando também uma lista de exercícios para vocês fazerem, para depois vocês enviarem para a gente, beleza? Bom, hoje, lá na página 132, a gente vai estar vendo um pouco sobre a ideia de fração, certo? Eu sei que fração já é um conteúdo que vocês viram lá no quinto ano, já, né? Ou seja, no ano passado. E é um conteúdo que alguns de vocês certamente já irão lembrar. Para quem não lembra, a gente pode estar dando uma recordada hoje, né? E exercitando logo em seguida, ok? Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar de vocês sobre fração é que fração ela vai representar uma parte de um inteiro ou uma parte de um todo, certo? Como assim, uma parte de um todo? Vamos pegar como exemplo essa primeira barrazinha que eu desenhei aqui, ó. A gente tem uma barra que eu dividi ela ao meio, ou seja, dividi ela em duas partes, não é? Dividindo essa barra em duas partes, eu vou ter o quê? Do meio para cá, essa primeira parte, ela vai ser uma parte de um total de duas partes, certo? Uma parte de um total de duas partes. E essa outra partezinha aqui também vai ser uma parte de um total de duas partes, ok? Ou seja, cada partezinha dessa aqui, cada fraçãozinha dessa aqui está representando uma parte do total da barra, ok? A mesma coisa aqui, ó. Aqui essa outra barra eu dividi ela em três partes, ó. Uma, duas, três partes. E cada uma parte dessa aqui representa uma parte de um total de três, certo? Aqui, por isso que aqui eu coloquei, ó. Um terço. A gente lê essa fração como um terço, a gente vai ver depois essa parte de leitura. Um terço com mais um terço, ou seja, mais uma parte de 3, com mais um terço, ou seja, mais uma parte de um total de 3 partes, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Um quarto, né? Eu dividi essa outra barra em 4 partes, ó. Então eu tenho uma parte de 4, ou um quarto, que é a leitura correta, mais uma parte de um total de 4, mais um quarto, outra parte de um total de 4, ou seja, mais um quarto, e outra parte de um total de 4, mais um quarto. Ok? Pessoal, para a gente compreender também um pouquinho quais são as partes de uma fração. A gente sabe que a gente tem um número que fica em cima, outro número que fica na parte de baixo, ou seja, um número fica na parte superior, outro número fica na parte inferior da fração, né? E entre elas a gente tem esse tracinho. Quais são essas partes? O porquê dessas partes? Essas partes têm nomes? Claro que tem. O número que fica em cima, digamos que se eu colocar aqui um 2, o número que fica na parte superior da fração, eu vou chamar ele de numerador. Numerador é o número que fica na parte de cima da fração, certo? E o número que fica na parte de baixo, digamos que aqui seja um 3. O número que fica na parte inferior é o que a gente chama de denominador. Denominador. Ok? Essas são as partes de uma fração. Como aqui eu já desenhei para vocês, essas 3 barrazinhas aqui, cada uma dividida de maneira diferente, aí eu já coloquei a representação de cada uma delas na forma de uma fração, né? E se eu tiver unicamente uma outra barra dessa forma aqui, ó, digamos que eu tenho essa barra aqui e eu divido ela em 1, 2, 3 partes. E eu tenho 2 partes que estão pintadas, não é? Como é que eu posso representar isso aqui no formato de uma fração? Se eu peguei uma barra e dividi ela em 3 e 2 dessas partes estão pintadas, como é que eu posso representar essas 2 partes em relação ao total, em relação às 3 partes? É muito simples, pessoal. Primeiro eu coloco o tracinho, né? Que é da fração.
eu conto o total de partes que essa barra tem, que essa divisão tem. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3 partes. O total de partes, que no caso aqui é 3, ele vai ficar na parte superior ou na parte inferior da fração? O todo, ou seja, a parte total, vai sempre ficar na parte inferior, ou seja, vai ser sempre o denominador. Então, ó, se a barra está dividida em 3 partes, então eu coloco 3 aqui na parte inferior da fração. E 2 dessas 3 partes estão pintadas. 1, 2. Esse 2 vai ficar onde? Logicamente aqui na parte superior. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início, ó. 2 de 3 partes, ou seja, está representando uma parte de um total, de um todo de partes, ok? Tá tranquilo até aqui? Então a gente vai seguir, pessoal, para a parte final, que eu coloquei esse outro exemplozinho aqui pra gente. Esse exemplo tem lá no livro de vocês, certo? Não na parte 132, lá na parte 134 vai ter esse exemplo aqui no livro de vocês. Se vocês quiserem abrir aí, fica à vontade. Vamos lá. Lá diz que o avô quer dividir uma barra de chocolate entre seus 4 netos. Entre seus 4 netos. Como é que ele pode dividir essa barra? Esse desenho aqui é como se fosse a barra de chocolate que ele quer dividir lá. Como é que ele pode dividir isso? Com quanto cada neto vai ficar? Com quantas partes cada neto vai ficar? Bom, a gente sabe que ele quer dividir essa barra para 4 netos. 4 netos é o total de partes que ele quer dividir essa barra de chocolate. E o total de partes vai ficar em que lugar da fração? Na parte superior ou na parte inferior? Na parte inferior, vai ser o denominador. Então, se ele quer dividir em 4 partes, então a gente coloca o 4 aqui na parte inferior da fração. E ele quer dividir para 4 netos. Ah, então eu vou colocar outro 4 aqui em cima? Não. Eu tenho que colocar o que? O todo da fração. Que é o quê? Que é uma barra. Eu quero dividir uma barra para 4 netos. Então, ó. 1 quarto. Mas por que 1 quarto? Porque aqui, nesse caso, a fração ela está sendo utilizada para ser uma divisão. Certo? Divisão. Ele vai pegar uma barra e ele quer dividir para 4 pessoas. Então aqui, esses exemplos que eu coloquei aqui em cima, são exemplos de fração para representar a parte de um inteiro, e esse outro exemplo aqui é um exemplo de fração que ela representa uma divisão, ok? Então eu tenho uma barra e quero dividir essa barra para 4 pessoas, ok? Então pessoal, espero que vocês tenham compreendido, não é? Caso tenha alguma dúvida, pode procurar a gente, ou então volta o vídeo do início, assiste novamente, o vídeo vai ficar aí disponível, certo? E espero que vocês tenham uma compreensão, beleza? Então só aguardem os exercícios que logo em seguida a gente vai estar postando. Tchau!